Na impressão em máquinas rotativas, um dos principais requisitos para garantir uma boa produtividade, uma boa qualidade na impressão, em registro, é que o papel esteja plano, sem ondulações, sem diferenças no perfil ao longo de toda a largura da fita de papel. As bobinas devem ser cêntricas, sem ovalizações, sem conicidades, de maneira que a tensão permaneça constante durante todo o trajeto da bobina até o corte. No processo de fabricação do papel, na etapa de rebobinamento, a tensão de enrolamento do papel é muito superior àquela tensão que o papel estará sujeito na máquina impressora. E por isso, o papel precisa de algum tempo para se acomodar. O papel tem um certo coeficiente elástico. Sob tensão, ele estica um pouco, ele cede um pouco, como se fosse um elástico. Quando essa tensão é aliviada, o papel tende a voltar à dimensão original, ele tende a encolher um pouco. Então, até que aconteça esse movimento, o papel precisa de um tempo antes de começar a imprimir. Se ele entrar na primeira unidade de impressão, ainda sob esse efeito de encolhimento, o registro de cores dificilmente vai conseguir ser obtido. Então, repetindo, o papel precisa percorrer uma certa distância para se estabilizar, para se acomodar. Em algumas situações, é necessário instalar rolos auxiliares para que o papel passe, antes de alcançar a primeira unidade de impressão. Se existir qualquer irregularidade com as bobinas, por exemplo, um lateral mole, ovalizações, vergões de umidade, perfil de umidade irregular ou qualquer outro defeito de formação da folha, vai ser necessário compensar isso antes que o papel alcance a primeira unidade de impressão. Todos os recursos para que isso seja feito devem estar localizados na alimentação, no infeed da impressora. Os porta-bobinas das impressoras podem ser de dois tipos. Um é chamado de porta-bobinas de emenda estacionária, o outro é chamado de porta-bobinas de emenda dinâmica. No primeiro, o papel está parado quando a emenda acontece. Só depois de realizada a emenda, a bobina que acabou de ser emendada é acelerada até alcançar a velocidade da impressora. No porta-bobinas de emenda dinâmica, a bobina é primeiro acelerada e depois de alcançar a velocidade da bobina que está em uso é que a emenda acontece. Em cada um deles, o potencial de problemas nesse setor da impressora é diferente. A maioria dos problemas costuma acontecer com porta-bobinas de emenda dinâmica, pela delicadeza dos ajustes, principalmente no que se refere ao sincronismo no momento da emenda. Grande parte dos acidentes, como quebra de bobinas, acontece nessa fase do processo. Com o porta-bobinas de emenda estacionária, o risco é menor, uma vez que a bobina está parada, ela está imóvel no momento da emenda. Em algumas impressoras, sobretudo as impressoras menores, o porta-bobinas é localizado na própria unidade de impressão e não existe espaço suficiente para o papel percorrer de maneira a se estabilizar. Então ele é impresso ainda durante a fase de estabilização. Nesse caso é mais difícil conseguir registro preciso. Nos porta-bobinas de emenda estacionária, existe um estoque de papel num dispositivo chamado festum, semelhante a um varal, onde uma certa quantidade de papel é armazenada para que durante o ciclo de emenda dê tempo da nova bobina acelerar até alcançar a velocidade da impressora. Então, durante esse tempo, quem alimenta a impressora é o papel estocado no festum. Nesse tipo de porta-bobinas, a bobina pode desenrolar tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. E dependendo da situação, é importante alternar uma ou outra bobina, não é? Ou a bobina superior ou a bobina inferior, isso no caso dos porta-bobinas duplos, de maneira tal que o papel seja alimentado sempre com a mesma face, com o mesmo lado, voltado para a mesma unidade de impressão. Se considerar que o papel tem uma dupla face, ou seja, tem dois lados diferentes, essa providência é indispensável para garantir uma uniformidade de qualidade. Caso contrário, após cada emenda,
vai haver uma alternância de lado do papel e a qualidade pode variar no caso dele apresentar uma dupla face muito acentuada. Nos porta-bobinas de emenda dinâmica, as bobinas são todas alimentadas sempre na mesma posição e, portanto, não existe essa possibilidade de alternância e nem o risco de inverter a face do papel e causar problemas de variação de qualidade devido à dupla face. A emenda das bobinas, dependendo do tipo de porta-bobinas, é feita com fita adesiva dupla face ou cola, ou então uma combinação das duas coisas, cola e fita adesiva. Então existem técnicas e cada tipo de fabricante, dependendo da largura da máquina, existe um gabarito que segue um determinado desenho, normalmente em formato de V, ou de W, ou de M. Então é importante seguir as instruções do manual de operação do equipamento para garantir uma emenda segura, sem risco de falha. Nos porta-bobinas de emenda dinâmica, a aceleração da bobina pode ser feita de duas maneiras, ou através do eixo, ou através de correias, que são assentadas na superfície da bobina e comandam o impulsionamento da bobina até que ela alcance a velocidade de cruzeiro da impressora. A velocidade superficial da bobina tem que ser exatamente igual à velocidade superficial da bobina que está em uso. Então, no momento da emenda, as duas bobinas estão em movimento. E esse sincronismo tem que ser exato para evitar que aconteça um acidente nesse momento e uma interrupção do processo, devido a uma quebra de bobina por falha na emenda.